com as nossas melhores vibrações, o Eduardo para o estudo da noite. Queridos amigos, uma boa noite a todos. Bom, estamos aqui, parece essa é a última do ano, né? Pelo menos. Tem que voltar ao Eurípides aí desse ano. Eu estive semana passada, acreditem em vocês, aliás, por favor, não riam. Eu fui fazer um roteiro de palestra em Porto Seguro e Trancoso. Isso existe, queridos. Existe. Esse bronzeadinho aqui, Trancoso, Porto Seguro, Arraial da Ajuda e Salvador. Eu tinha um amigo que era muito irreverente, amigo e colega em profissão. E ele uma vez, achei muito engraçado, uma vez ele inspirou-se para mim, disse: Eduardo, eu andei frequentando um pouco de Umbanda lá na Iracema, e lá eu notava o seguinte, que havia o cavalo, que era o médium principal, no qual incorporava as entidades, os pretos velhos, caboclos, né? E ele dava lá, prestava o serviço, mas como ele ficava inconsciente, como ele ficava meio fora de si, havia sempre o cambono, que ficava acendendo ali o charuto, o cachimbo, servindo a cachaça, ajeitando o banquinho, e ajeitando ali. Então o médium, o caboclo e o cambono. Você não acha assim, quando você fosse fazer as palestras em Porto Seguro, você não gostaria de me levar como cambono, não? O seu cavalo. Eu iria como cambono só para ajudar lá. Então, queridos, continuando, eu dizia lá em Porto Seguro, senão eu cheguei às 4 horas da manhã de sábado, fosse um atraso de voo, dormi a parte da manhã, à tarde fiz um seminário de 3 horas, depois a palestra da noite, domingo de manhã terminei o seminário, às 4 horas da tarde fiz a palestra em Trancoso, na segunda da manhã fiz o encontro tarefeiro no Porto da Paz, que é o centro de Porto Seguro, à noite fiz a palestra do Centro Espírita e terça-feira fui embora correndo, fazendo a última palestra de novo em Arraial da Ajuda. Mas então eu dizia lá que as pessoas falam assim: o Eduardo vem, se desloca do Rio, vem em missão, aqui trabalhar, fazer palestra em Porto Seguro, em missão. Mas, gente, vamos brincar, vamos parar com essa história. Vir a Porto Seguro, ficar só no movimento espírita, fazendo palestra, uma hora uma vaga que tem, dá um mergulhozinho ali no mar, olha aquela paisagem bonita. Isso aqui é missão, gente. Eu venho aqui pegar uns bônus horas, trabalhando e sair devendo. A pessoa se complica mais. Missão, queridos, missão. É essa a palestra de hoje. Essa é a missão. Você tem um dia que eu tive, começando a trabalhar às 7 da manhã, ralar, mas pagar todos os pecados trabalhando como um alucinado. E às 5h30 dizer: para tudo que eu tenho que sair. E consegui sair 15 para as 6. Aí pega esse trânsito fácil, de Niterói ao Rio de Janeiro, e chega aqui para fazer uma palestra. A missão só é um pouco facilitada pelo coral. Aqui só, aqui, ao invés de eu ganhar uns 50 bônus hora, eu saio com uns 30, 25, porque 25 é o pagamento que recebo pelo coral, que eu não ouvi no início, mas vou ouvir no final. Então, é isso. Essa palestra é missionária. Essa eu sinto realmente que eu, ou seja, com um odor de santo, um cheirinho de santo, porque dirigir 2h30 realmente não é fácil. E falar o que, queridos?
Como é que alguém tem condição, no dia que teve, falar alguma coisa? Mas tem que falar, né, Júlio? Estou aqui, tem que falar. E então eu fui ao banheiro, quando cheguei, lavei o rosto, e teve um comentário inicial. Eu não vi quem estava falando. Lá embaixo eu não vi quem estava falando. É? Não ouviu, não? Eu ouvi, mas não vi. Ah, não vi, porque a televisão está desligada. É porque senhor, só aparece o orador oficial, né? Assim, eu estou ouvindo uma voz, né, de um dos dois. E aí eu, lavando o rosto, eu ouvi um pedacinho, já no finalzinho, quando o companheiro falava de que tudo é obra divina, de que tudo é vontade de Deus. É isso mesmo? Então, Jesus sentiu que o clima na Judéia estava ficando demasiadamente pesado, mas ainda não era a hora de ele manifestar-se plenamente. Quem estuda o Novo Testamento vai poder observar que há uma orquestração de Cristo, no sentido de ele revelar aos poucos aquilo que de fato ele veio fazer. Esse ainda não era o momento. João Batista foi condenado à morte por Herodes na festa, daí ele foi preso na fortaleza de Maqueronte. Jesus então percebeu que o clima na Judéia estava demasiadamente asfixiante. Daí ele decidiu ir para a Galileia, refazer-se um pouco, para então voltar a Jerusalém depois, para aquilo que nós poderíamos chamar a última Páscoa. Ele decide ir para a Galileia e para isso ele poderia tê-lo feito por um caminho relativamente curto. Mas por algum motivo Jesus decidiu cortar longitudinalmente a Palestina para chegar de Jerusalém à Galileia. Ele decide cortar e por isso ele tem necessariamente de passar por uma terra, por uma região habitada por um povo diferente, que eram os samaritanos. Eu já contei esse episódio aqui de uma vez que eu estive aqui. Jesus então vai entrar num vale, à direita formado pelo Monte Ebal e à esquerda pelo Monte Garizim. O Monte Garizim vai ser exatamente o monte sobre o qual os samaritanos, à semelhança do que os judeus haviam feito em Jerusalém, no monte, construído o templo, direcionado a El, o Deus judeu, ou a Jeová depois, os samaritanos vão fazer a mesma coisa no Monte Garizim. Os dois povos não se bicam, não se cruzam, tem uma diversidade, uma animosidade fortíssima entre os dois. Aliás, não é uma animosidade, uma resistência, é um ódio entre os dois povos, os samaritanos e os judeus. E esse que Jesus caminha por aquela estrada, vai entrar no vale, mas antes de entrar nesse vale, é hora sexta, portanto meio-dia, possivelmente calor. Nós sabemos que o clima palestinense é um clima desértico. Durante a noite a temperatura cai a menos de 10 graus, durante o dia pode chegar a mais de 40, 45 graus. Meio-dia, Jesus possivelmente com a testa suarenta, o rosto cansado, com sede, sozinho. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ele está só e decide parar um pouco, dessedentar-se junto a uma fonte, esperando possivelmente a chegada dos companheiros. Quando do vale vem caminhando a cidade de Sicar, uma cidade próxima àquele local, uma samaritana, uma mulher samaritana, carregando nas costas uma ânfora. Vem ela apanhar água naquele poço, historicamente conhecido como o poço, ou a fonte do pai Jacó. A mulher se aproxima
Jesus vê que é uma samaritana, mas olha para a mulher e diz assim: dá-me de beber. Ao que a mulher estranha, era raro um homem judeu estabelecer uma interlocução, uma conversa no público com uma mulher, naquela época. Ela estranha a primeira abordagem, aquele homem sozinho pedia a ela um favor: dá-me de beber. Primeiro motivo. Segundo, que era um judeu. Embora Jesus fosse um galileu, mas como ele vinha da Judéia, ela pensava tratar-se de um judeu. E o pior ainda, um homem pediu um favor a uma mulher. Então um samaritano, um homem judeu, pediu favor a uma mulher samaritana. Ela conhecia as rixas entre as duas nações, entre os dois, não nações exatamente, entre os dois povos. De modo que ela estranha, e ao que parece pela sua resposta, aproveita aquela deixa de Jesus para de alguma maneira colocá-lo no seu devido lugar. Ele estava a pedir-lhe um favor, e ele então aproveita aquela circunstância para dizer a ele nesses termos, como que a querer enquadrá-lo, tentando humilhar possivelmente Jesus. Mas como pode um homem judeu, pedir um favor a mim, eu que sou mulher samaritana? Duas razões de vergonha. Primeiro, um homem pedir um favor à mulher no público, e depois o fato de ser um judeu, porque estava numa condição de inferioridade, estava precisando, estava necessitado naquele momento, era o que ela queria dizer. Decidiu esquecer as rixas entre nós e veio me pedir um favor. Então, como pode um judeu pedir um favor a mim, eu que sou mulher samaritana? Querer estabelecer, resgatar a rixa, a desarmonia entre os dois povos. Ao que Jesus, mostrando que estava muito além disso tudo, que amava a humanidade inteira, ainda mais os samaritanos que liam os mesmos livros. Jesus olha para a mulher e diz assim: se conhecesses os dons de Deus, e aquele que te diz, dá-me de beber, pediria a ele que te desse a água viva. A mulher estava tão atrelada às questões humanas, tão incapacitada de entender a proposta daquele homem judeu estranho, que responde de uma maneira muito humana, muito sua, como se não estivesse entendendo nada, embora a sua resposta já é num tom mais respeitoso. Ela percebe que não entendeu integralmente a pergunta, a colocação, então na dúvida ela responde de uma maneira humana, lógica, racional, mas já o trata de uma maneira diferenciada. Mas Senhor, eu não vejo em suas mãos nenhum apetrecho com que possas apanhar água nesse poço, cuja água é funda. Esse poço que foi criado pelo nosso pai Jacó, e que dele bebeu, dando de beber aos seus filhos, ao gado, e deixou para nós. E ainda desafia: por acaso serias maior do que o nosso pai Jacó? Jesus volta-se para a mulher que não estava entendendo absolutamente nada e diz: aquele que beber desta água aí, aquele que beber desta água, desta fonte, voltará a sentir sede. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais sentirá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. A mulher bem humanizada, sem conseguir entender a proposta do diálogo, vira-se para o Nazareno e diz assim: então, Senhor, mostre-me essa água, mostre-me onde está essa água, porque se eu a tiver, eu não vou ter de vir aqui todo dia pegar água.
estava entendendo nada. Jesus então precisava sinalizar para aquela mulher de uma maneira diferente. E diz assim: então, vá à sua cidade, volte à sua casa e chame o teu marido, para que eu possa informar você e a ele a respeito desta água viva. E a mulher diz assim: mas Senhor, eu não tenho marido. Ele diz assim: é verdade, você fala a verdade, você tem a verdade com você, porque esse homem que você está não é o teu marido, como aqueles outros 5 que você teve também não eram seus maridos. Meus queridos, em termos de casamento e separação, a mulher samaritana não era referencial para ninguém. Ela tinha tido 5 relações, a 6ª ainda não era uma oficial. Um quadro nosso. Acho que eu falei disso da última vez que estive aqui. Mas hoje eu gostaria de derivar, ficando velho, a gente vai aproveitando a mesma passagem para falar outras coisas. Você não sabe ainda o que é isso. Mas... eu gostaria de derivar e dizer a você o seguinte, que eu procurei exaustivamente a interpretação do que seria essa água viva. O que é essa água que, ofertada por Jesus, que ao bebê-la, nós nunca mais sentiremos necessidade de beber outra água? Uma interpretação mais genérica, nós diríamos que essa água é a própria mensagem cristã, é a própria boa nova. Mas na ausência de uma interpretação mais precisa, eu proponho aos meus amigos desta noite uma particular. Para mim, essa água a que se refere Jesus, essa água que quem a tiver, quem a beber, quem a possuir, não sentirá mais necessidade de outra água qualquer. Por maior que venha a sede, a dificuldade, brota sempre dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta água, queridos, no meu entendimento, é o fenômeno da fé. A fé. Esse princípio, essa coisa que nós, no ambiente espírita, de alguma forma a gente menospreza, a gente diminui. A fé, queridos, é um trabalho, é uma proposta extraordinária. Porque no dizer de Emmanuel, não existe coisa pior do que a pessoa perder a fé e continuar vivendo. Nós no Espiritismo temos a concepção de que a fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Em verdade, essa é a fé raciocinada. São aqueles princípios que são estudados, que são colocados, que são decifrados, que podem ser equacionados por uma questão lógica, por uma questão racional. A respeito, por exemplo, dos nossos sofrimentos atuais, quando nós encontramos as causas dessa vida, à luz da doutrina espírita, por uma questão lógica, nós sabemos que essas causas repousam no passado. E isso satisfaz o nosso mental. Isso resolve a nossa angústia filosófica racional. Mas, meus queridos, ao lado desses fenômenos que são explicáveis, ao lado de toda essa fenomenologia que acontece na nossa vida, que tem a sua devida equação ou equacionamento à luz do Espiritismo, eu ouso afirmar que existem fenômenos outros da vida que não podem ser encarados somente pela razão fria. A criatura deverá entender os fenômenos da vida para entender que aquilo é vontade de Deus através das asas da fé. Porque chega um momento, chega um instante
em que a razão fria para, não consegue explicar. E então a alma que adquiriu essa fonte viva, essa água viva, ela vai estudar, ela vai encarar, ela vai sentir a vida pelos caminhos do coração, pelos caminhos da fé, que, em última instância, embora se tenha pouco definido o que vinha a ser essa coisa, a fé seria essa plena sintonia, ou uma grande aproximação nossa com a alma do Criador, de modo que, mesmo sem falar, Deus se revelasse a nós, no nosso coração, e por mais que não consigamos explicar, nós podemos entender e aceitar, admitir que aquilo está acontecendo por uma razão divina. Quando nos perguntar, mas por que isso? Nós diremos, eu não sei exatamente, eu não sei te explicar, mas eu sinto que está certo, que existe uma razão de ser. Essa é a fé, queridos. Essa é a capacidade de nos projetar para a frente, para o amanhã, para o nosso futuro, e transcender o nível do entendimento racional humano, da lógica humana, para poder entender a lógica de Deus. De modo que esse sentimento está conosco. É essa fé que quem tem, em meio a maior adversidade, diante da pior provação, a pessoa percebe que ela está dentro de um plano divino, que aquilo está lhe ocorrendo por uma razão qualquer, e ela, por sentir Deus na sua vida, ela sabe que existe um fundamento para aquilo. Se lhe perguntarmos, ela não saberá explicar. A fé, queridos, é diferença de crença. A fé não é crença. A crença é um conjunto de postulados, é uma codificação de um entendimento religioso. Então nós acreditamos no espírito imortal, nós acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos em princípios da lei de causa e efeito, mas isso é crença. A característica do crente é fazer com que o outro acredite como ele. Geralmente essas pessoas são proselitistas, porque de alguma forma a fortaleza que eles sentem na crença não é de sentimento, é na aprovação de um maior número de pessoas que começam a ver como eles veem. Então eles têm a sensação de que estão certos na medida do número, na medida em que algumas ou várias pessoas vão aceitando ele na cartilha dele. Esse é o tipo proselitista, é o crente que quer fazer os outros acreditar como ele. São aquelas abordagens que a gente recebe na rua, são aqueles cartõezinhos que a gente recebe na rua, porque para ele precisa garantir a sua fé, a sua certeza na anuência, no endosso que os outros deem. A fé não. A fé é o colóquio solitário da pessoa com Deus. Ela se comunica com Deus e Deus resolve com ela, mesmo sob a dor, mesmo sob os problemas mais cruciantes, mesmo os mais tenazes. Para nós estabelecermos uma diferença entre fé e razão, eu costumo dizer que no início de 1900, quando alguém tinha um problema, uma cirurgia, tinha que submeter uma cirurgia qualquer, o cirurgião fazia a cirurgia e dizia às pessoas assim: olha, agora reze para não infeccionar, porque se infeccionar não vai ter um bom resultado, porque a fibra infeccionava e realmente não havia nada para tratar a infecção. Até que algumas pessoas começaram a colocar bolor de pão, pegavam pão embebido em água e colocavam o pão sobre a ferida.
E a ferida, por incrível que pareça, curava. Molhava o pão e colocava em cima da ferida. Isso é fé. De alguma forma a pessoa não sabia, ali colocava o pão e a ferida curava. A pessoa, mas como é que cura? Eu não sei, é o pão, eu colou, mas não tem nada que explique. Como é que pão molhado vai curar a ferida? A pessoa colocava na base da fé. São aquelas pessoas que no movimento espírita, por exemplo, ao invés de passar na pele, comem a pomada quando vou Pedro. Gilberto já comeu. E deu certo. Mas isso é fé. Até que Alexandre Fleming, fazendo experiências com culturas de bactéria, ele estava estudando bactérias, e em dado instante ele olha numa placa em que ele cultivou bactérias, e ele viu que caiu ali um fungo de um bolor de pão. Caiu dentro daquela cultura de bactéria e simplesmente estragou a experiência dele toda, porque aquele negócio matou as bactérias. E isso seria a interpretação que nós faríamos. Mas o gênio de Fleming disse: olha, como é que essa coisa matou a bactéria? E assim a humanidade começou a conhecer o primeiro antibiótico, a penicilina. A partir daí, não precisava só rezar, reza também, mas pode tomar penicilina, que vem exatamente do bolor de pão umedecido. Agora, meus amigos, meus irmãos, não é mais fé. Agora eu entendo o que aconteceu. Agora eu sei pela lógica, pela razão, que o pão molhado gerava o bolor, que era o fungo que matava a bactéria. Agora qualquer um entende, é racional, é lógico. Antes não. A pessoa fazia isso nas asas da fé. Por isso que a fé, sob esse aspecto, é uma antecipação daquilo que nós não entendemos. Aí já dizia Paulo de Tarso: fé é certeza das coisas que não se veem, fundamento de tudo que nós esperamos. De modo que, à luz da doutrina espírita, alguns eventos, algumas coisas que acontecem conosco, elas são plenamente explicadas do ponto de vista da lei de causa e efeito. Quando a causa não está nessa vida, possivelmente está numa outra encarnação. Mas o que nós diremos? E daí a vontade de falar isso para vocês na noite de hoje. O que nós falaremos a respeito dos grandes cataclismos, dos maremotos, dos vulcões em erupção, dos tsunamis que matam milhares de pessoas, como aconteceu no Japão no ano passado. Como é que nós vamos entender esse processo de milhares de pessoas morrerem afogadas depois do terremoto, um maremoto, um tsunami no Japão? Se nós trouxermos isso para uma visão apequenada do Espiritismo, nós vamos dizer, sob a lógica das provações coletivas, de que Deus, a vida maior, reuniu exatamente ali naquela região do Japão as pessoas que tinham um débito kármico, então teriam de morrer afogadas ali, porque certamente, pelo menos, sei lá, afogou alguém numa vida anterior. Veja como é que o nosso raciocínio fica tosco, queridos. Imaginar que a vida reuniu todo mundo ali para acontecer o fenômeno, para resgatar? Não, não é bem assim. O incêndio que aconteceu no circo em 1961, o incêndio no edifício Joelma, ou essas provações, na medida em que o fenômeno vai acontecer, mais ou menos de natureza humana, o mundo espiritual reúne algumas entidades que padecem, que merecem aquele processo, e ali então, amadurecido o karma, resgata naquela circunstância. Mas nem todas as tragédias naturais são engendradas por processos kármicos, dentro dessa linha de lei de causa e efeito. Do que eu fiz no passado, eu agora vou resgatar. Não.
Quem estuda as obras de André Luiz vai entender que André Luiz classifica ali 3 dores. Isso está em ação e reação. A dor causa e efeito, que é essa que nós conhecemos muito bem. A dor socorro é a dor em que a pessoa não tem um karma exatamente, mas ela tem medo de passar por aquela provação, por aquela prova, e então ela pede uma deficiência qualquer para que ela não seja exposta àquele perigo. E como ela não é exposta, ela não sofre ela não passa a aprovação. Ela está se garantindo um pouco mais para depois ser provada, a dor provação. E aquela que André Luiz coloca e que nós poucas vezes entendemos, que ele chama de dor evolução, que é exatamente aquela a que Jesus responde relativa àquele cego de nascença, em que o discípulo pergunta: mestre, esse homem cego, quem pecou? Ele ou os pais dele? E Jesus diz: nenhum pecou, nem ele, nem os pais pecaram. É para que se cumpra nele a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Fazermos evoluir. Meus queridos, as tragédias naturais, os cataclismos, essas coisas foram a razão para que nós estivéssemos aqui. Se a espécie humana está sobre o planeta hoje, foi que a partir desses fenômenos, desses maremotos, desses tsunamis, desses terremotos, que aconteceram, extirpando, eliminando os seres vivos que existiam aqui, que não permitiriam o nosso aparecimento, foi através dessas forças da natureza que Deus criou esse mundo para podermos aqui habitar nele. Então essas mesmas forças estão aí na vida da natureza. Elas fazem parte de um planeta de provas e expiações. Uma vez estando nós encarnados nesse planeta, nós estamos, por assim dizer, expostos, vulneráveis aos processos naturais desse planeta. Para quê? Para evoluir. Deus tem um plano para nós. E Ele quer sensibilizar as pessoas, não somente a partir do erro da pessoa. Precisaria a pessoa cometer uma falta para ela passar por um processo sensibilizante e evoluir. Não. Então a pessoa tem de errar para depois pagar? Não. Deus cria mecanismos sensibilizantes, e é o que nos informa as questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos, que cuida exatamente dos flagelos naturais. Então lá nas questões nós vamos ver que não é questão de resgate em massa, é uma questão que faz parte do plano divino em subir, fazer ascender os seres que estão em escala inferior, como nós. Então, uma vez que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, já que o nosso nível espiritual é compatível com esse aqui, vão acontecer essas tragédias. E nós, o que vai diferenciar? Vai ser como cada um vai reagir diante desse sofrimento. Coisa pensa para pensar, né? Já posso ir embora. Vamos falar mais um pouco. Vamos imaginar que no domingo próximo, todos aqui no Eurípides decidam comemorar o Natal, almoçando numa churrascaria aqui próxima. Todos nós aqui. Vamos almoçar nessa churrascaria, e lá pelas 3 ou 4 horas da tarde, depois do almoço, 2 ou 3 horas depois do almoço, eis que todos nós começamos a sentir um desconforto gastrointestinal. Cólica, sudorese, podemos gerar diarreia. Então nós imaginaríamos que, já sei, Deus reuniu todos os devedores numa reunião de passamento, naquele dia que aconteceu o convite. Porque quem não estava aqui não sabia do convite não foi. Era exatamente aqueles que não tinham karma. É isso, queridos. A lógica vai por aí. Uma lógica tosca, torta. Imagine, queridos, se isso acontece olha, Deus juntou todo mundo e fez todo mundo padecer. Já estamos livres, a gente não padece mais. Não será mais lógico, queridos irmãos, imaginar que o cozinheiro não prestou atenção